Já pensou como surgiu o trabalho de doméstica? Não podemos dizer ao certo quando esse serviço começou a ser feito, mas a primeira forma dele está diretamente ligada ao sistema escravocrata de trabalho. Desde os tempos da Grécia Antiga e dos faraós egípcios, o trabalho doméstico vem sendo feito por escravos ou empregados do mundo todo. No Brasil, historicamente, essa relação é demonstrada primeiro através das cunhas, que são as mulheres indígenas que no início da colonização auxiliavam os europeus, os novos moradores da terra, no cuidado doméstico e no entendimento da terra e seu cultivo. E logo depois, com as africanas trazidas pela escravidão, melhor adaptadas ao serviço comparadas à rebeldia do povo indígena, chamadas mucamas. Na realidade de hoje em dia, muitos jovens estão indo estudar, então o perfil desses trabalhadores geralmente são de pessoas mais velhas, sendo 92% delas mulheres. Foi feita uma pesquisa pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que constatou que, com a ocupação de 5,9 milhões de brasileiras, 14% delas são domésticas. Foi feito um recorte estatístico de 2004 a 2014, provando que essas mulheres começaram a trabalhar a partir dos 10 anos de idade e como é precária suas condições de trabalho. Geralmente essas mulheres estudam até os 6 anos e meio, e o salário é de aproximadamente R$ 700. Até um ano atrás, mais de 70% dessas mulheres não tinham carteira assinada. O filme Que Horas Ela Volta e o livro O Curtiço se relacionam em diversos momentos. O principal é a relação entre as personagens Val e Bertoleza. As duas obras apresentam características que demonstram críticas e reflexões sobre diversas situações. Bertoleza e Val, em tempos paralelos e situações próximas, Bertoleza e Val são mulheres de tempos diferentes, mas que ao mesmo tempo passam por situações semelhantes. Bertoleza é uma escrava enganada com uma falsa carta de alforria, mas continua presa sendo abusada e prestando serviços, no caso a seu amante. Já Val vive em uma situação onde é uma empregada doméstica que acredita ser tratada como a da família, mas não apresenta os mesmos direitos e vive em uma situação praticamente de abuso, no caso, pela família que a emprega. As situações são separadas por épocas diferentes, mas relatam a mesma situação: duas mulheres que passam pela ilusão de serem livres, mas não percebem os abusos e as situações a que elas passam. São mulheres de classe baixa que fazem todo o seu esforço para que se tenha uma vida de melhora. No caso de Bertoleza, guarda seu dinheiro para a carta de alforria. Já Val quer dar uma vida melhor à sua família. Os espaços onde essas situações ocorrem facilitam a recorrência. Por serem de situações financeiras e de oportunidades escassas, essas pessoas aceitam as mínimas condições de trabalho, facilitando o abuso de que tem as melhores oportunidades. Enquanto houver desequilíbrio social, essas questões, não importam o tempo que passar, elas serão recorrentes. Se as coisas não mudarem, em 2120 haverá uma outra obra com as mudanças de tempo, mas com o mesmo contexto, as mesmas críticas. Se pesquisarmos ela é só a babá, encontraremos uma página no Facebook feita por uma babá em que ela apresenta relatos de vezes em que foi tratada pelos patrões com inferioridade. Nisso, alguns internautas se identificaram, o que contribuiu para que a página crescesse bastante. Seguem agora alguns relatos.
Tenho 28 anos e sou doméstica. Há algum tempo fui convidada pela minha patroa para fazer hora extra em sua casa, pois seu filho completava os 4 anos de idade e ajudaria a servir os salgadinhos. Então, a minha patroa retirou alguns salgados para que eu comesse na hora do intervalo. No outro dia, quando eu voltava da minha casa, eu escutei ela conversando com seus amigos que faltavam alguns salgados porque tinha levado para a minha casa. Agora a gente mostra para você a história de Preta Rara, uma ex-empregada doméstica que criou uma página no Facebook para reunir depoimentos de domésticas que se sentem oprimidas nas casas dos patrões. A repercussão na internet foi tão grande que os desabafos agora vão virar um livro. Quem conta essa história pra gente é a repórter Cissa Soriano. Fiquei em choque ao ver que aquela mulher que cuidou da noiva praticamente desde quando ela nasceu, que deveria estar em uma posição de destaque naquele casamento, estava vestida com tanta simplicidade, provavelmente a melhor roupa que ela tinha, chinelos de dedo já bem gastos, e estava lá escondidinha no fundo da igreja. Lastimável. Este é um dos 4.000 depoimentos reunidos na fanpage Eu Empregada Doméstica. Criada só há 3 meses pela historiadora Preta Rara, a página tem mais de 14.000 seguidores. Preta também foi doméstica, a exemplo da avó e da mãe. Quando eu falei para minha mãe que não conseguia emprego, que eu tinha conseguido emprego na casa de família, minha mãe começou a chorar. Ela chorou muito, ficou muito nervosa. E eu não sabia por qual motivo, por que ela estava chorando, né? E aí só depois, quando eu comecei a trabalhar, que eu entendi que era por conta das opressões que ela já tinha passado, a minha avó também já tinha passado. Eu, Empregada Doméstica, nasceu de um desabafo de Preta nas redes sociais, que acabou motivando milhares de depoimentos. A repercussão foi tão grande que Preta resolveu transformar os relatos num livro, para dar voz a um universo que reúne 6 milhões de mulheres em todo o Brasil. Porque eu fui muito arredia, muita coisa que não podia fazer, eu não queria saber, eu fazia. Minha mãe falando, mãe, não quer saber, não pode comer, vou comer. Eu fazia. Eu consegui trabalhar em supermercado como expositora, repositora, no balcão da padaria. Nada além disso só como empregada doméstica. Porque a ideia é que o meu lugar, o lugar reservado pela sociedade brasileira para as mulheres negras, é o lugar da empregada doméstica. E morando era complicado, era muito controle, não pode mexer nisso, não pode aquilo. É triste constatar que, infelizmente, ainda hoje na Casa Grande ainda tem a senzala, cara. Ainda rola essa crueldade toda. O racismo é uma questão, como a gente já tem falado, estrutural. Então não tem como ser uma questão individual, uma questão coletiva. Sim. Então eu devorei aquele gibi e falei, mãe, eu vou conhecer as 7 maravilhas do mundo. E aí minha mãe falou assim, não filha, você não dá, porque isso não é coisa de pobre. Como é que você vai fazer isso? Você vai ser empregada doméstica, você não vai conseguir conhecer as 7 maravilhas. Eu falei, mas eu vou. Por isso que cada uma de nós, primeiro que cresce, né, que avança, ou que se levanta, ajuda a outra a se espelhar, porque nós não temos esses espelhos. Não nos deixaram ter esses espelhos, né, principalmente na educação. Meu nome é Elizabeth Maria Carlos Fitzgerald Furuia. Eu sou artesã. Eu sou Lucimara da Silva, sou agente administrativo. Professora Dida Dias, sou professora no ensino superior, mestre em educação, doutora em ciências sociais. Meu nome é Shirley de Jesus Ferreira, eu sou bibliotecária com MBA em gerenciamento de projetos. Eu já fui empregada doméstica.